Pega o caso do Alexandre. O Alexandre acho que é o grande lance emblemático, é por isso que os Estados Unidos está indo em cima. É. Porque, por exemplo, como é que o cara vai julgar sendo que ele tá julgando um cara que entendeu? Contra ele. Eu falo mal de você, você é juiz. Você não pode me julgar. Porque eu tô falando mal de você, Sim. você é parte da coisa, você tá negócio. emocionado. Sim. Claro. Como é que é o Você nome tá disso tecnicamente? Eu não sei, Marcelo. Tá sofrendo. Impedido. Você tá impedido, Parcial, você é suspeito. É Né? suspeito. Se eu tô te atacando, você vai estar muito puto. Então, mas como é que eu vou julgar você? E ele tá julgando a mim, dane-se. Inimizade. Mas ele pode. Não, e eles julgaram o Moro dizendo que o Moro era parcial. Era parcial. Anularam o caso, tiraram o Lula da cadeia dizendo que o Moro era parcial. Toda a anulação foi aí. E você não tem o Moro fazendo 1/1000 do que o STF está fazendo. 1/1000. Eles juntaram 7 fatos diferentes, compuseram 7 fatos, uma costura para dizer que o Moro era parcial. Agora você tem o juiz, que é a vítima dos crimes, ele investigando, abrindo as investigações, mandando produzir prova e julgando. Ele que é a suposta vítima dos crimes. Isso não passa pelo crivo de imparcialidade judicial em nenhum lugar do mundo. A acusação é de que teriam tentado contra a vida do Moraes. Agora imagina o cara chegar e falar assim, não, eu tô tranquilo aqui, queriam me matar, mas eu tenho isenção pra julgar você. Quer dizer, a gente chegou a ver algumas audiências, ele fala assim, o Moraes, né? Escuta, quando vocês estavam me monitorando, é nesse lugar a coisa. Então, óbvio que a pessoa não tem isenção, tem interesse no resultado, tem inimizade, tudo isso são causas de impedimento por conta de suspeição. E deixa eu voltar na tua pergunta. Pois não. Qual é o tempo de duração do inquérito? Isso, é boa. Para você ter um tempo de duração do inquérito, você tem que ter um objeto. Todo inquérito tem que ser instaurado para apurar um fato. Um fato. Não um tema, jamais um tema. Sim, um fato. Por exemplo, um corpo apareceu. Você instaura um inquérito para apurar o homicídio, a morte daquela pessoa. Um roubo aconteceu de uma bicicleta, um furto de uma bicicleta, um estelionato, uma corrupção do INSS. Você vai apurar aquele fato. O que aconteceu? Quanto dinheiro foi roubado? Quem foi morto? E quem que é o responsável? Exato. E quem é o responsável? Um fato definido. Agora, quando eles instauram o inquérito das fake news, eles não estão investigando um fato. Eles criam um tema para eles terem um poder permanente, para eles concentrarem poder e fazer o que eles quiserem. E para vocês terem ideia, eles usaram esse mesmo instrumento de poder que eles se autoconcederam para mandar parar as investigações contra eles que tramitavam na Receita Federal legitimamente. Caraca. Tinha investigação contra eles, os familiares, contra as famílias do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, e eles jamais poderiam fazer isso ainda que eles quisessem. Se você for seguir aquele livrinho básico chamado Constituição, um caso contra a Receita Federal é na primeira instância, é decidido por um juiz imparcial. Eles tinham que pegar um advogado e ir lá. Mas não, Alexandre de Moraes usa o poder que eles se autoconsideram e manda uma ordem para a Receita parar de investigar eles, e mais de 100 autoridades estavam sendo investigadas por indícios de lavagem de dinheiro, de ocultação patrimonial, famílias, conglomerados que tinham passado por critérios objetivos de seleção. E eles mandam simplesmente parar de investigar. Então esse é o inquérito do fim do mundo. Esse é o inquérito das fake news. Tipo assim, eu não entendo bosta nenhuma. Sou mó burrão de negócio de política, essas coisas. Mas quem que deveria impedir o cara de fazer isso? O Senado Federal. No sistema nosso de poderes, eles estão na cúpula do Porque poder. alguém Só deve ter o poder. Chega, amigão, não faça isso que você não pode fazer isso. Ou não. Só tese, o Senado Federal. Ou o colegiado. Quer dizer, você tem ali 11 ministros, não é para os 10 ficarem batendo palma. Sim, né? sim. Quer dizer, Perfeito. Verdade, porra, mas hoje você tem... tem uma pesquisa da FGV que apurou que 85% das decisões do STF são monocráticas, ou seja, tomadas só por um juiz. Porra, por que eu pago 11 se um decide tudo? Deixa um só lá, Pô, deixa um só lá. Né? Deixa um só lá. Então, já começa a perversão aí. Mas por que eles colocaram tudo na mão de um? Porque quando nasce lá o tal do inquérito que a gente falou, e eles entregam esse poder, precisa ter um cara que aguenta a bronca. Sim. Se eles colocassem aguenta o rojão. Aguenta o rojão. Então, isso concentrado em uma pessoa só, permite que eles controlem todo o processo. E esse é o problema. Aí o Senado, então, teria de intervir. Entendi. Mas não tem condições. Mas aí o presidente da Câmara, né, fala, olha, vamos falar sobre a anistia sim, quando foi eleito. Nego, no dia seguinte, a Polícia Federal já estava na casa do pai do cara lá na Paraíba. Investigando. Entendeu? E aí entra o problema do foro privilegiado, porque... Entendeu a parada? Todos os parlamentares podem e devem ser investigados e julgados pelo STF. Então,
Os caras estão na mão dele. Se meter, lógico. Então, lógico que não. É isso. Tá ligado, irmão? É isso. Então, você É tem... um bagulho, é um loop infinito. É um loop infinito. Você tem um juiz que... Nós estamos fodidos, então. É isso, estamos fodidos. Tem um juiz que controla 11 e 11 que controla os outros poderes. Aí teve que vir o quê? Teve que vir os Estados Unidos. Meteoro. É o meteoro, né? Teve que vir os Estados Unidos, que é aí que eu quero saber, Marcília. É a primeira vez que os Estados Unidos tomam esse tipo de sanção ao Brasil, porque o Brasil é um país amigo desde sempre dos Estados Unidos. Sempre foi um parceiro, desde guerras, né? Da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Foi aliado, O Brasil sempre foi aliado de primeira com os Estados Unidos. Sim. Inclusive, o Brasil é o primeiro a discursar na ONU por causa dessa, né? Parceria. Dessa aliança. Primeira vez. A gente, aliás, é a primeira vez que, enfim, um país que se entende como democrático recebe esse tipo de sanção. Veja, essa história da Magnitsky, o que tem, as pessoas que estão nessa lista é torturador, sequestrador, tudo ali. Pô, é a turma braba. Madurão tá lá, Madurão. Madurão. Mano, é esse povo ali. Assim, de corte, você pega juiz que já foi sancionado, os caras da Venezuela, o cara da Rússia, é nesse lugar. Caraca. Então a gente entrou numa lista, o Moraes entrou numa lista que é pesada. E não é qualquer coisa. Não é uma bobagem. Isso é sério, Fala um pouco sobre dessa lei Magnitsky. Pra tu me entender. A lei, ela, veja, é uma primeira confusão aí de, não, isso atinge a nossa soberania. Atinge o cacete. Por quê? Por que não atinge a soberania? Porque isso incide no território dos Estados Unidos. Então, o que acontece? A lei é aplicada lá e eles dizem assim, empresas americanas tem de seguir a lei dentro do território dos Estados Unidos. Perfeito. Fora do território dos Estados Unidos, empresas americanas precisam receber os efeitos disso que está sendo aqui aplicado. Empresas estrangeiras que negociam com empresas americanas também vão ter de seguir. E aí é que começa a treta. Porque esses efeitos vão para empresas americanas fora do território e para empresas, por exemplo, brasileiras que têm negócios com americanas. Eles não estão sancionando a brasileira, eles estão sancionando a americana. Que tem negócio Só que isso influencia a brasileira. E é por isso que não atinge a soberania. Veja, os caras, a gente tem negócio com empresa americana porque a gente quer. Você não quiser, você não tem. Faça com outra. E eles não são obrigados a negociar com a gente. Então, por exemplo, vai lá, bancos, que é o que todo mundo está falando. Hoje, todos os bancos brasileiros são dependentes do sistema financeiro dos Estados Unidos. O SWIFT. Que é um sistema... SWIFT não é açougue? Não, o SWIFT... Salsicha. O sistema SWIFT é um sistema interbancário global. Pra eu entender também, essa lei D'Artagnan aí, do Magnitsky. O que fode com o cidadão?